Então, eu falei, ó, eu vou assumir agora e bom que eu vou poder estudar com calma, né? Conciliando o trabalho com o estudo, até começarem a sair os físicos novamente. No primeiro dia de exercício, então eu tomei posse, e no primeiro dia de exercício saiu o edital da Cefaz Goiás. Então, assim, eu pisei na câmera, aí o pessoal, então, saiu o edital da Cefaz Goiás. Eu falei, que legal. Muito bom agora, né? Nesse momento, assim. Excelente timing. Nossa, muito bom. E aí, dei a louca, né? Eu comecei foi essa época que eu conciliei, então, o trabalho com o estudo, né? E aí, eu trabalhava, o horário variava, mas normalmente começava às 7 da manhã. E aí, eu costumava acordar às 4h30. Estudava ali 1 horinha para eu tentar adiantar um pouquinho antes, porque aí é super psicológico, mas eu achava que já tendo estudado um pouco de manhã, quando eu chegasse cansada à noite, não era assim, eu ainda tenho que estudar mais X horas. Não, tipo, falta só completar a meta, então vamos lá. Então, eu sentia que eu rendia mais à noite, eu ficava mais motivada para continuar. E também de manhã, eu conseguia render melhor. Então, eu punha as matérias que eu tinha mais dificuldade logo assim de manhã cedo, antes de eu ter fritado a cabeça no trabalho, né? Até porque, por ser um emprego novo também, eu tinha muita coisa para aprender lá e tal. Então, foi bem puxado nessa época. E aí, então, eu estudava um pouco pela manhã, ia trabalhar, aí voltava e estudava mais. E eu dei um leve azar, porque essa época foi a época de tramitação da LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias lá na Câmara. E eu era consultora de orçamento. Então, assim, eu fazia muita hora extra. Então, o concurso que eu fiz era só de 6 horas. Tanto que isso é ótimo para conciliar com os estudos, né? Mas, nossa, vários dias eu fazia 10. Lê do engano. Lê do engano, nada disso. Eu fazia muitas horas extras e precisava tentar conciliar. E aí, eu fiquei buscando, assim, na minha rotina, onde eu poderia encaixar mais horas de estudos, assim, sem prejudicar o sono, porque eu sabia que o sono não dava para negociar, né, gente? Porque precisamos dormir para aprender, né? Sim. Infelizmente. Infelizmente ou felizmente, né? Eu nunca mas sei. Assim. Dormir também, você não dormia tanto, você acordava 4h30, você falou com uma naturalidade, não, acordava 4h30. Porque a galera tem aquele negócio de clube 5 AM, né? Clube 4h30, antes. Tinha que ser. Que papo é esse? Como você dormia que horas? Era eu de ia boa, sempre foi de boa pra você? Umas 10, entre 10 e 10h30, assim. Dormia não tanto, né? Mas então, não podia dormir menos do que isso. E aí, o trabalho era um pouquinho longe da minha casa, era 45 minutos de carro. Então, eu ia... eu comecei a baixar... Na época, não tinha podcast, né? Leis em áudio, essas coisas assim. Então, eu ia dirigindo e eu baixei videoaulas mesmo, ia dirigindo ouvindo. Aí, às vezes, o professor ficava apontando coisa no quadro. Então, você vem daqui pra cá. Eu falei, bom, não vou, né? Porque eu não sei o que tá acontecendo. Mas me ajudou muito. Eu lembro que eu ficava ouvindo muito as aulas de legislação tributária de Goiás. Porque é muita coisa de decorar, né? Então, você tem que decorar incentivo fiscal, a alíquota da carne de rã, né? Umas coisas, assim, muito aleatórias. E aí, eu lembro, o professor de legislação, ele fez até uma piada sobre isso, né? Até parece que você vai decorar que a carne da rã, não sei o qual, não sei o quê, tem essa alíquota tal, não sei o quê, não sei o quê. E caiu na prova, você acredita? E aí, tipo, eu lembro que eu ri disso no carro, assim, dirigindo. E você riu na prova. E aí, como foi engraçado, né? Tudo que emociona, a gente armazena mais no cérebro. Então, eu lembrei. E aí, na época da prova, eu acertei. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Mas, então, eu encaixava as videoaulas nesses momentos no carro, em casa. Aí, às vezes, eu tava até jantando, eu ficava assistindo. Enfim, eu tinha que tirar a hora de onde eu pudesse. Porque eu tava muito atrasada nas matérias. E o trabalho estava muito mais, né, com uma carga horária muito maior do que a que eu podia. Nessa época você morava com seus pais ainda? Morava com meus pais, eu tava com, nem sei quantos anos, mas eu não era casada ainda. Eu tava com uns 24, 25. E aí você arrumava onde tinha tempo. Quando você não estava fazendo nada, você estava estudando. Basicamente era isso. Mais ou menos, assim, porque eu tentei essa abordagem por umas 3 semanas e eu vi que eu comecei a ficar meio doida, sabe? Não é pra menos. Aí eu comecei a falar, não vou conseguir manter isso por 3 meses. O pós-edital seria 3 meses. E aí eu entendi a importância de você ter também o descanso pro cérebro, né? Ele não vai aguentar. É igual você ficar na academia o dia inteiro. Você não pode, você tem que ir X tempo, fazer as séries, deixar o músculo descansar e assim vai. Então, eu comecei a tentar tirar, por exemplo, no sábado eu vou estudar só de manhã, e aí de tarde eu descanso. Aí, às vezes, o domingo eu vou descansar domingo, porque eu não tô aguentando mais. Me dava crise de ansiedade, sabe? Essas coisas assim. E aí, às vezes, domingo eu estudava também só um pouquinho de manhã, porque o concurseiro,
a gente não sabe, assim, eu vou descansar hoje para eu não ficar ansioso. Mas aí você descansando, você tá ansioso porque você não tá estudando. Aí fica aquilo, né? Então, vou estudar um pouquinho e vou descansar. E assim, eu ficava nessa coisa, assim, sem saber exatamente o que fazer. Beleza. E aí, como que foi então nessa prova de Goiás? Deu certo, deu errado? Ou então, Como que era a tem banca? outra coisa. Foi FCC. Pô, FCC cobrou o negócio da carne de rã, FCC. Pô, fortalece aí. Foi muito inusitado. Fala aí. E aí, como é que foi Não, em então, Goiás? só antes de chegar na prova. Sim. O que aconteceu? Tava estudando para a Cefaz Goiás e nessa rotina, e de repente saiu o edital do Cefaz Santa Catarina. Então foi meio que ao mesmo tempo os dois editais. E eles eram bem. É lógico, os dois tinham o mesmo ciclo básico, né, da área fiscal. Mas, por exemplo, Cefaz Goiás cobrava AFO e Santa Catarina era economia. Aí Cefaz Goiás era matemática financeira, Santa Catarina Banca, né? era economia. Mesma banca. Pelo menos a mesma banca. Foi a mesma banca. E o edital da Santa Catarina foi a primeira vez que na área fiscal eles começaram a cobrar a parte de nota fiscal eletrônica, essa TI mais direcionada para a área fiscal mesmo. Então, todo mundo ficou meio assim, que diabos é essa matéria? Como que eu devo lidar com ela, né? Então, a gente ficou bem louco. E aí, iam ser só 45 dias entre as duas provas, e eu estava tentando conciliar os dois editais com o trabalho lá na Câmara. E aí deu a louca, né? 10 dias antes da prova da Cefaz Goiás, eu pedi exoneração da Câmara porque o que aconteceu? Eu achei que não ia dar, assim, que eu precisava muito daquele tempo para conseguir revisar algumas coisas. E estava chegando na prova da Cefaz Santa Catarina, que meio que era o meu... Igual você falou, o Santo Graal é a Receita Federal, o meu passou a ser a Santa Catarina, depois que eu descobri os fiscos estaduais. Que era um concurso na praia, que eu achava o máximo. Uma remuneração altíssima. E na praia, né? Vale frisar. Porque Santa Catarina... Gente, mineiro tem alguma coisa com esse negócio de praia, impressionante. E aí, eu sabia que no ritmo que eu estava no trabalho não ia dar. Eu ia perder essas duas oportunidades. E foi a época que foi autorizado também o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul, que ia ser logo em seguida também em dezembro. Então, eu falei, se não der em Goiás, eu posso tentar Santa Catarina. Se não der em Santa Catarina, eu morro de estudar, mas vou tentar também Rio Grande do Sul. E já estava com boatos do Cefaz DF também. Então, assim, aquela seca toda dos fiscos que tinha antes... não ia mais ia ter outras oportunidades. E depois de ter essa primeira aprovação, eu fiquei mais corajosa nesse sentido. Eu falei, não, então agora realmente tem chance de eu conseguir essas aprovações. Então, eu saí do trabalho, não tinha essa opção de pedir férias, porque eu tinha entrado há poucos meses, né? Só um instante, quando você pediu essa exoneração, as pessoas falaram, meu Deus, Laura, você é doida. Ou não, beleza. Foi. Foi. É doida, né? Não teve... Você foi olhando pra trás... Eu falo, não, só foi uma boa ideia porque deu certo. Porque se não tivesse dado errado, teria sido uma péssima ideia. Então, assim, não recomendo, não façam isso em casa, né? Pra assim dizer. Não dá esse conselho, né? Não é algo que eu recomendo. Eu acho que essa decisão, tipo, tem que partir da pessoa. Não pode nunca outra pessoa falar assim, sai do seu trabalho e estuda pra esse edital que já tá aberto, porque é isso, entendeu? Vai dar certo. Não, tem que partir de você. Você tem que assumir essa responsabilidade, sabe? E, nossa senhora. Aí eu fui prestar a prova de Cefaz Goiás. Aí essa eu fiquei muito nervosa. Porque aí já tinha toda essa carga de ser o cargo que eu queria, mas de eu ter aberto mão, né, do cargo que eu tava na Câmara, que eu tava gostando já, eu tava gostando da carreira. E aí eu falei, meu Jesus. Então eu lembro que lá em Goiás tinha aquele negócio de digital, né, que você tinha que pôr na tinta, assim, e fazer o registro da digital. E eu lembro que eu tremia tanto e eu suava tanto. Eu falei, esse meu negócio não vai nem funcionar. Eles vão achar que eu tô burlando, assim. Porque eu lembro que eu ia com o dedão, assim, tremendo pra conseguir colocar a digital. De tão nervosa que eu tava. Mas aí, tipo, eu respirei fundo, tentei, né, vida que segue ali, pra fazer a prova. Nessa época eu já tinha estudado bastante sobre aprender, sobre estratégia de prova. Então, eu já fui sabendo melhor, assim, como enfrentar uma prova de concurso. Mas realmente eu fiquei muito nervosa e a gente estava conversando, você até mencionou da hérnia, né, na sua coluna. Eu também sofro muito com lombar. E na época eu estava com umas crises enormes. Eu estudava muito em pé, eu não conseguia ficar sentada. E nesse dia a prova foi numa carteira de criança, foi uma tipo de ensino fundamental, sabe, uma sala de ensino fundamental.
E eu lembro que eu levantei pra ir no banheiro, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir sentar de novo. Porque me deu uma fisgada, assim, sabe quando a vista escurece? E eu fui andando, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer essa prova? Mas né, consegui fazer, deu tudo certo.